Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo neste último tempo, dentre tantas pessoas do mundo, para que nós pudéssemos ser discernidos deste mundo mal e nós pudéssemos viver o restante das nossas vidas para o Senhor. Nós agradecemos pelo Senhor ter nos permitido a sua graça, a sua condução, pela sua palavra e graça, Senhor. Nesse momento, nós todos que fomos remidos pelo sangue do Senhor, estamos reunidos diante do Senhor, estamos louvando ao Senhor, estamos aprendendo a sua palavra. Senhor, nós todos agradecemos por essa comunhão que nos tem permitido. Que nesse tempo presente, nós todos possamos buscar ao Senhor Deus e cada um de nós possamos receber a ajuda do Senhor. Que nós possamos ser sustentados através da mão de graça do Senhor, através da palavra, do amor, do poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos sustentar ainda mais, para que nós possamos viver como seus filhos, sem vergonha, e que todos os dias, cada momento mais, possamos nos parecer com o Senhor. E até o dia do retorno do Senhor, até que nós possamos estar diante da sua glória, que o Senhor possa nos aperfeiçoar. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, aqueles que estão no meio da dificuldade, guardando a sua palavra. Que o Senhor Deus permita uma maior graça, realmente, e misericórdia e poder para que possa sustentá-los, para que eles possam pregar o Evangelho com ousadia, para que possam conduzir muitos espíritos perdidos para diante do Senhor, para que assim possam cumprir o seu trabalho, Senhor. Senhor Deus, realmente todos os missionários, pastores, evangelistas que estão pregando a sua palavra, que o Senhor possa preenchê-los através da palavra e do seu Espírito Santo. Todos os irmãos e irmãs que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa sustentá-los através da mão de misericórdia, para que possa permitir saúde, para que o restante da vida deles eles possam viver para o corpo da igreja do Senhor, sendo membros do Senhor, Senhor. Que assim, realmente nesse momento também, nós todos possamos receber a graça necessária para este momento, que também possamos aprender qual é o caminho correto que devemos percorrer através da sua palavra, que o Senhor nos permita o necessário, para que hoje cada um de nós também possamos ser sustentados através da sua palavra. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia de Mateus capítulo 13. Palavra de Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Ao versículo 50, nós iremos ler. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ler até aqui. Ainda a máscara nós precisamos usar, mesmo que seja abafado. Nós estamos livremente aqui reunidos para aprendermos a palavra, já é algo realmente de grande agradecimento. Então, durante esses 2 anos que se passaram por conta da pandemia do Covid-19, nós recebemos diversas restrições para nos locomovermos, onde nos encontrarmos. Então, pensamos em toda essa situação. Realmente era algo lógico para todas as pessoas do mundo, mas especialmente para nós cristãos, era um momento para que nós pudéssemos aprender mais uma coisa diante do Senhor. Então, as pessoas do mundo têm a ciência, a cultura, a arte que se desenvolve, o entretenimento. Cada momento mais buscam as coisas maravilhosas, as coisas que dão paz, conforto. Buscam as coisas divertidas, se esforçam para criarem um mundo assim, para se autossatisfazerem. Mas, pelo contrário, o plano do Senhor Deus é que o Evangelho seja pregado para todo o mundo e que todo o sinal que estava para se cumprir no final realmente se cumpra, para que no dia que o Senhor ele vier, ele retornar, nós sabemos que realmente será o fim. Nós sabemos que esse fim está próximo. Então, se olharmos em Provérbios capítulo 3, realmente o Senhor ele já disse que todas as coisas têm uma validade, tudo tem um ponto para se consumar. Então, realmente toda a história da humanidade, ela não se estende continuamente. Existe uma validade, um prazo que o Senhor Deus permitiu, onde a história já está preservada para se acabar. Se nós olharmos em Hebreus capítulo 1 também, o céu e a terra foram criados pelo Senhor Deus, mas eles realmente envelhecem como se fossem as vestes, realmente eles irão se desgastar, quer dizer que o primeiro céu e a primeira terra são como as vestes velhas que envelhecem, e ao se envelhecer e se tornarem trapos, nós precisamos trocar de roupa, nós precisamos trocar para uma nova roupa, quer dizer que é o início de uma nova história. No nosso tempo, o Evangelho foi pregado para os confins da terra, e todos os sinais que o Senhor havia realmente já profetizado, nós sabemos que aconteceu, e nós sabemos que está muito próximo do fim que o Senhor profetizou. Assim como em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, está próximo o fim de todas as coisas.
Então, a geração onde nós estamos vivendo, eu acredito que é o tempo mais adequado para esta palavra. Nós estamos muito próximos do fim. Mas as pessoas pensam que vão viver centenas, milhares de anos neste mundo. E criam seus planejamentos. Mas nós, cristãos, sabemos que este mundo não é um lugar para nós vivemos para sempre. Como em Hebreus capítulo 3, nós já vimos realmente neste mundo, realmente não tem glória, não tem nada. O Senhor Deus, Ele está preparando o quê? As glórias da morada vindoura. Quer dizer, um castelo, uma morada, o Senhor preparou para nós. É por isso que este mundo não é um lugar para nós permanecermos para sempre. Como um peregrino, ele passa por aquele lugar de forma temporária. Então é um nômade, é um peregrino, é um viajante. Um andarino que está passando por aquele local. Então é por isso que o peregrino realmente ele pode dormir em lugares ruins, pode dormir no meio do campo aberto também. Pode ser que ele durma num hotel muito bom, de luxo, mas quando amanhece ele precisa partir. Da mesma maneira, realmente qual seja o sofrimento, qual seja a tentação, a dificuldade, qual seja a satisfação carnal que você tenha ou não tenha, todas essas coisas são passageiras. Então nós estamos esperando pelas coisas vindouras, o novo céu e a nova terra. Nós estamos esperando pelo objetivo que o Senhor nos salvou, que é permitir a glória do novo céu e da nova terra. É por isso que esse tempo que o Senhor Deus ele nos permitiu é o tempo onde o Senhor Deus ele planejou por fim para toda a história da humanidade. Então esse coronavírus também, essa pandemia, como em Mateus capítulo 24, o Senhor já havia dito sobre a última guerra, as pestes, realmente as doenças, todos os sinais, as crises naturais, realmente todas as coisas estão para acontecer e elas aconteceram na nossa frente e estão acontecendo. Então realmente nós sabemos que essas coisas que o Senhor está nos ensinando é para que nós possamos saber que esse dia da consumação está muito próximo. Quer dizer que o fim de todas as coisas está próximo, então nós precisamos estar acordados. O cristão ele precisa estar vigilante, quer dizer que ele precisa viver como um cristão. Mas dentre os cristãos deste exato momento, ainda vivem no será. Ah, será que o mundo vai acabar? Será que a nossa geração vai acabar? Mas como já ouvimos, realmente esse será, realmente ele destrói, realmente ele mata a pessoa. Então realmente, porque as pessoas eles dizem, ah, será, será? Como realmente em palavra de Lucas já diz que realmente o dia do fim realmente virá, realmente como um ladrão. Então quer dizer que realmente vocês pegarem a carne, deixarem passar do óleo e botarem para realmente e deixar no chão, realmente o rato vai vir querer comer e ele vai ser pego na ratoeira, na armadilha que foi preparada. Antigamente as pessoas pegavam os ratos desse jeito com um pedacinho de carne e óleo que passavam em cima. Então a mãe rata ela sempre diz: ah, meus queridos ratinhos, vocês não podem comer aquela carne, estão vendo? Aquela carne que está cheirando muito bem com óleo, mas é uma estratégia dos homens para colocarem uma armadilha para nos matarem. Realmente não podem ir lá, entenderam? Vocês vão morrer, não podem comer. A mãe rato, ela vai dar toda essa advertência para os filhos e quando ela não está, o filhote ele vai e olha. Nossa, parece tão bom. Ele dá uma cheirada, ele fala, parece bom, parece ótimo. Ah, se eu der uma lambidinha, acho que tá tudo bem. Aí ele vai lá e lambe, não é? Aí ele fala, nossa, será que der uma mordidinha também? Acho que vai dar certo. Então ele fala, é só morder e correr, não é? Ele morde e quando tenta correr, a ratoeira pega ele. Então, as pessoas do mundo não sabem disso. Mas nós realmente sabemos que as coisas agradáveis deste mundo são as armadilhas criadas pelo diabo. Realmente na Bíblia já nos diz todas essas coisas. Realmente nós não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo. Então, porque essas coisas não são dadas pelo Senhor Deus. Então são coisas que o diabo ele preparou para que realmente leva à perdição todos aqueles que não receberam a salvação e destrói a vida de fé dos cristãos.
Então, realmente, ele preparou todas as coisas charmosas, realmente desejáveis deste mundo. Então, os cristãos também, eles são tentados por essas coisas. Realmente, existem diversas palavras, mas a carne, ela busca bem mais as coisas deste mundo, querem curtir as coisas deste mundo, como instinto da nossa carne. Realmente, em Lucas capítulo 20, realmente nós precisamos estar vigilantes. Realmente nós não sabemos quando o nosso Senhor ele está para retornar. Então o dia do Senhor está muito próximo. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir no próximo ano, pode vir no próximo ano. Então, mas realmente quando quer que seja que o Senhor ele venha, nós sempre precisamos estar preparados. Então todo o tempo, o trabalho que nós tivemos, realmente é um tempo onde está realmente para chegar às nossas vidas. Realmente uma advertência do Senhor para nós. Mas os cristãos, eles não acordarem. Realmente eles ficarem dormindo. Então vão perder a última chance que Deus nos permitiu. Realmente essa chance que o Senhor Deus nos permite é onde os cristãos que não conseguiram obedecer, obedeçam. Que não conseguiu pregar o Evangelho, pregue o Evangelho. O Senhor Deus ele nos permitiu essa última chance, esse tempo curto para nós. Então nós não podemos utilizá-lo de forma vã, não é mesmo? Então, da mesma maneira, realmente cada um de nós individualmente, realmente que tipo de pessoas nós devemos nos tornar? Se nós olharmos em 2 Pedro capítulo 3, havendo pois de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Realmente, que palavra que o Senhor ele está dizendo? Realmente para todos nós, os cristãos que estamos vivendo neste mundo. Mas as pessoas, eles acham que não tem nenhuma relação com eles. Eles falam, como é que nós podemos viver em santo trato e piedade? Nós podemos viver, é por isso que o Senhor Deus ele nos permitiu essa palavra. Se nós desejamos viver dessa maneira, o Senhor Deus ele nos ajuda. Realmente, da mesma maneira como nós oramos e pedimos pela salvação ao Senhor, Ele nos permitiu a salvação. Da mesma maneira, se nós nos esforçarmos, nós realmente buscarmos diante do Senhor Deus para vivermos em santidade diante do Senhor Deus, o Senhor Deus Ele nos permite. Então, porque realmente é dado pelo Senhor. O Senhor permite a coragem, o talento, a força para aqueles que desejam viver diante do Senhor. Então, o nosso coração, realmente todas as nossas obras, se tiver algo errado, nós precisamos ir consertando. Então, nós não sabemos quando o Senhor ele virá, mas realmente quando quer que ele chegue, nós precisamos ser irrepreensíveis diante do Senhor. Nós precisamos estar preparados para termos essa esperança do Senhor. Realmente, como o Senhor ele é puro, realmente limpo, nós também precisamos ser limpos, puros diante do Senhor Deus. Como o Senhor é santo, nós precisamos ser santos. Realmente, nós precisamos nos purificar de igual maneira. É por isso que nesse último momento, realmente, da graça do Senhor, nós precisamos pensar, o que eu posso fazer pelo Senhor? Meu esforço, minha liberdade, meu esforço, minha dedicação, tudo precisa ser sacrificado para que, se eu puder salvar mais um espírito diante do Senhor, vai se tornar uma alegria, uma grande glória diante do Senhor Deus. Então é por isso que realmente eu poder fazer um trabalho de realmente se tornar uma grande alegria diante do Senhor Deus, como o Senhor Jesus já havia dito, que realmente é um pecador ser salvo. Então nós podemos fazer esse trabalho, é por isso que o retiro que está por vir, nós também precisamos orar por ele, nós precisamos preparar por ele. Qualquer coisa, se você não se preparar e você quiser fazer bem em cima da hora, nada é possível ser feito. Até a evangelização não é algo fácil. Realmente para evangelizar para algumas pessoas, antecipadamente você tem que planejar, você tem que se preparar. Se você se dedicar e se esforçar para isso, então pelo menos uma pessoa dentre essas pessoas, realmente nós podemos fazer com que ela possa receber a salvação. E isso se torna uma grande felicidade diante do Senhor Deus. E eu peço para que vocês se esforcem dessa maneira. Então, realmente essa palavra que nós lemos hoje, nós vimos que o Senhor Jesus ele está explicando essa incrível verdade. E ele explica essa verdade de forma realmente fácil para que qualquer pessoa possa entender com parábolas. É por isso que se nós olharmos em Mateus capítulo realmente 13 em diante, o Senhor Deus ele fala continuamente sobre as parábolas do reino dos céus. E o Senhor ele dá parábolas fáceis para que nós possamos conhecer como é o reino de Deus. É por isso que dentre essas palavras que o Senhor lhe disse hoje, realmente é uma das palavras finais que o Senhor ele está dizendo de conclusivas realmente sobre o reino dos céus.
que nós queremos pensar hoje. Então, Mateus capítulo 13, versículo 44. Ele diz, também o reino dos céus é semelhante. Então quer dizer que o Senhor Jesus é um Senhor que largou, abandonou a glória dos céus e veio para este mundo. Ele veio para salvar os pecadores que precisavam ir para a perdição. Ele veio para nos resgatar, para nos levar para o céu. Então o Senhor, ele salvou os pecadores para que possam entrar no reino dos céus. Então esse trabalho é o mesmo que, é semelhante que o pecador imundo que iria para o inferno, agora ele ir para o céu. Realmente é como um trabalho que o Senhor Deus ele faz e também tem um trabalho que o homem faz. E tem esse resultado de todo o trabalho. Então é por isso que na palavra que nós lemos, na palavra curta que nós lemos, realmente aparecem todos esses temas registrados para que nós possamos aprender. Então também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então, se nós olharmos 38, o campo é o mundo, não é mesmo? Então, esse campo é o mundo. Esse campo é um lugar realmente amaldiçoado por conta do pecado. Mas, nesse campo, tem algo escondido. E o que está escondido? O tesouro está escondido. Então, o que significa esta palavra? Então, realmente o homem, ele pecou. E ele, realmente, por ter pecado, foi amaldiçoado. É onde o diabo, ele trabalha. Então, mas realmente no meio desse trabalho, o tesouro está escondido. Então, o que significa esse tesouro? Então, primeiro, o Senhor Deus, ele está olhando para este mundo. Em João capítulo 3, o Senhor, ele amou o mundo de tal maneira. Então, o Senhor, ele amou este mundo. O Senhor, ele observa e cuida este mundo. Então, como que ele amou este mundo? O que ele ama neste mundo? Ele ama uma planta, um animal deste mundo? Não. O Senhor, ele ama o homem que foi criado conforme a sua imagem. O espírito do homem foi amado pelo Senhor. É por isso que em Isaías capítulo 3, o Senhor, ele amou o meu espírito e me resgatou da cova da perdição. Então é por isso que o homem, o espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, é o tesouro diante do Senhor Deus, é um tesouro. Então, um tesouro quer dizer que é algo muito valioso, não é mesmo? Então, mas ele está escondido no campo agora. Então, as pessoas, antigamente, quando eles tinham algo precioso, um tesouro, não era como os dias de hoje, onde quando eles têm o dinheiro, tem ouro ou prata, que tem e não tem um banco como os dias de hoje para guardarem. Então o que eles faziam? Eles pegavam o ouro e a prata que eles tinham e escondiam na terra, ou levavam para uma ilha e enterravam e faziam o mapa do tesouro, o mapa da ilha. Então realmente eles faziam dessa maneira para esconder as suas riquezas. Então, realmente tem o trabalho de você esconder o tesouro no solo. Em Mateus capítulo 25, de igual maneira. Então o dono deixou um denário para o servo. E quando o dono ele chegou, realmente aquele denário que ele tinha recebido, o que ele fez? Ele disse, escondeu no solo e trouxe para o dono. Porque ficou com medo que perdesse esse denário. É por isso que ele deixou escondido na terra. E depois, esta pessoa que deixou plantada, realmente pode ser que ele morra, não é mesmo? Então ninguém sabe que o denário vai estar ali escondido. Então, mas realmente depois de muito tempo, outra pessoa vai e pode encontrar. Então quer dizer que existe um tesouro escondido no campo. Então quer dizer que ele encontrou o tesouro no campo. Então ele estava levando o seu boi na frente para lavrar o solo, não é? E ele foi olhar no chão e falou, nossa, parece que tem uma pedra, mas vindo não era uma pedra.
Então era um baú, e dentro desse baú realmente tinha um tesouro realmente valioso ali no meio. Então ele deve ter se assustado, não é? Então realmente ele pensou, nossa, se eu tiver isso eu vou me tornar um rico, imenso. E ele soube que aquele campo não era dele. Então realmente aquele campo é um campo pegado e emprestado por uma pessoa para realmente trabalhar, para lavrar. Então realmente ele lucra e o porcentagem do lucro ele tinha que dar para o dono do campo. Desde antigamente tinha essas coisas. Então ele encontrou o tesouro. Então, mas realmente ele fez o quê? Ele se alegrou e voltou para casa. Então aquele tesouro realmente existe de alguém, existe da pessoa que encontrar, não é? Mas não é porque ele encontrou primeiro que ele pode simplesmente cavar e levar para si mesmo. Então, realmente, não é porque ele descobriu que ele vai e leva. O que ele fez? Ele vendeu todas as coisas que ele tinha e ele comprou aquele campo. Ele deixou escondido aquele tesouro. Ele escondeu, porque os outros não podem ver. Ele foi para casa, vendeu a sua casa. Ele procura as coisas de valor. Vende as panelas, vende a colher. Vende tudo o que ele consegue. E é por isso que ele foi e comprou o campo. Então por quê? Para plantar? Não, não é. É por conta do tesouro que está lá. Então o objetivo de ele ter comprado o campo é para poder realmente pegar aquele tesouro. Então, realmente eu ouvindo esta palavra, eu me surpreendi vendo essa parábola. Realmente o campo é o mundo. Mas o que está escondido neste mundo ao ver de Deus? O que é que tem? Qual é o tesouro de maior valor diante do Senhor neste mundo? Como em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o Senhor Deus ele criou todas as coisas. E por fim o Senhor Deus ele criou o homem conforme a sua imagem. O Senhor Deus ele criou o homem conforme a sua imagem. O que significa isso? Quer dizer que realmente o Senhor Deus ele permitiu o Espírito para o homem, para ser um ser precioso, para ser o receptor do amor do Senhor Deus, para que possa se tornar o filho do Senhor Deus, para que ele possa ir para o reino do Senhor e possa viver para a eternidade junto do Senhor. Mas sim, realmente ele foi criado conforme a imagem do Senhor. Somente o homem existe para tal. É por isso que em palavras de Mateus, o Senhor Jesus já havia dito que realmente a vida do homem não pode trocar mesmo dando todas as coisas. Mesmo que você obtendo todas as coisas, se você perder a sua vida, realmente para quem será todo esse benefício? Realmente não tem como trocar nada, mesmo que seja todas as coisas do mundo, realmente pela sua vida. A vida não é 60, 70 anos de vida, 80 anos. Realmente os animais também vivem, tem animais que vivem até 100 anos de idade, mas o Senhor Deus não se refere a esses animais. O Senhor Deus ele se refere ao Espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor. Como em Salmos 49, realmente nós todos, o homem que foi criado realmente pelo Espírito do Senhor e ele não saber sua preciosidade, quer dizer que ele é igual a um animal. Realmente nós fomos criados conforme a imagem do Senhor Deus. Então o homem mesmo que ele peque, mesmo que ele se corrompa, realmente mesmo que não tenha nada para se ver na carne dele, mesmo que ele seja uma vida como um verme, mas, entretanto, dentro dele existe algo muito precioso. O que é isso? O Espírito conforme criado à imagem do Senhor Deus. Quer dizer que o homem é precioso porque foi criado conforme a imagem de Deus. Então, realmente, quem não consegue compreender isso é como um animal. É um animal para a perdição. É por isso que nós temos o Espírito, que fomos criados pela imagem do Senhor Deus. Realmente, as pessoas do mundo não sabem e pensam, se eu morrer, acabou, e é isso. Mas o que o diabo ele está dizendo? O diabo ele fala, o homem foi criado como veio do animal, veio do macaco, da evolução. Então realmente é só morrer, não vai ter fim. Não precisa pensar no que está para vir depois da sua morte. É só você comer, viver bem neste mundo e morrer. Então continuamente ele fala essas coisas. É por isso que realmente te leva para essa perdição.
te fazer buscar as coisas deste mundo, as coisas perecíveis, as coisas que te corrompem. Faz você viver por essas coisas. Te faz não compreender a palavra do Senhor. É por isso que uma pessoa que não compreende realmente vai para a perdição como se fosse um animal. Então, como na palavra de Isaías, realmente nós somos o que? Seres preciosos ao ver do Senhor Deus. Mesmo que nós tenhamos pecado, nós somos preciosos diante do Senhor Deus. Nós sabemos disso. Por que nós somos preciosos diante do Senhor? Então, um filho que você tem, seja um filho, uma filha, eles são o quê? Eles são a cópia da sua vida, não é mesmo? Eles são o mesmo que a sua vida. Eles vieram de você. Eles são o seu tesouro. Eles são incomparáveis com as coisas deste mundo. Então, é por isso que, quando nós temos os filhos, criamos, nós podemos sentir essas coisas. É por isso que, da mesma maneira, realmente esses seres preciosos, realmente, como são tão preciosos, são tão grandiosos assim. Por exemplo, Abraão, que teve seu filho Isaque aos 100 anos de idade, ele tinha muitos bens, mas era mais precioso do que todos os seus bens. Ele já tinha muita idade, ele já estava velho, mas realmente a sua esposa também já bem envelhecida. E agora ele tem um filho dele realmente com seus 100 anos de idade, que já cresceu e agora já estava por volta de 14, 13, 15 anos. E ele estava com seu filho unigênito, que era mais precioso do que qualquer outra coisa que ele tenha, mesmo todos os bens que ele tenha juntado. Mas o Senhor Deus disse para sacrificar o seu filho para Deus. Mas Abraão, ele não vacilou. Ele foi e queria sacrificar o seu filho no Monte de Moriá, realmente porque todas as coisas que o Senhor Deus permite a ele é mais precioso do que o próprio filho. Então vocês sabem sobre essa história, não é? Se nós olharmos em Salmo 144, versículo 3, Senhor, que é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? O que é o homem para que Deus tenha tanta importância, dê tanta atenção, ame tanto a eles? O que é o homem? Para que o homem possa saber o seu valor, precisamos perguntar a Deus, o Criador. O animal, ele não pode decidir o valor dele. O boi, por exemplo, ele sabe o valor do boi? Sabe o valor dele? Quem decide o valor do boi é o homem. Então, qual é o valor da existência do homem? Somente Deus, o Criador, que o sabe. Nós precisamos perguntar a Ele. Este homem tão coitado, imundo, que não tem nada para se ver, por que o Senhor Deus amou? O Senhor Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nós. Quer dizer que porque Ele ama este homem. Quer dizer que todas as coisas deste mundo, existem diversas coisas, mas o que é mais precioso do que o homem? Então, todas as pessoas, cada um individualmente, são importantes, preciosos diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele pensa, Ele ama, Ele espera. Ele, para salvar um pecador como nós, Ele permitiu o seu Filho unigênito. Ele amou de tal maneira que permitiu o seu Filho unigênito para a morte de cruz. Então, Davi, ele já havia orado em Salmos 27, versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, os pais de Davi não vão abandoná-lo, mas ele está dizendo, se meus pais me desampararem, quando meus pais me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, pode ser que os pais abandonem os seus filhos, mas o Senhor, Ele não me abandona, Ele não me desampara. Realmente, os pais, eles amam seus filhos, eles consideram como preciosos, mas não tem como comparar com o amor que o Senhor nos ama. Quando os filhos estavam para a morte, realmente os pais não têm como morrer por eles. Mesmo que os pais amem, tem como ajudar carnalmente, mas não tem o poder de salvar o espírito. O Senhor, para salvar o nosso espírito, Ele enviou o seu Filho para este mundo, realmente como propiciação de nossos pecados, para a morte de cruz. Realmente porque amou este mundo de tal maneira.
Então, por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que o Senhor Deus ele amou dessa maneira. É por isso que ao ver o Senhor Deus a preciosidade, o tesouro mais precioso deste mundo, é o espírito do homem. Se olharmos em Isaías capítulo 43, versículo 4, o Senhor Deus, ele disse essa palavra para o povo de Israel, mas ele disse, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Então quer dizer que o povo de Israel, eles são o exemplo, a imagem para todos aqueles que estão para receber a salvação. Quer dizer que o Senhor Deus amou o mundo como um todo. Então o Senhor Deus, ele nos considerou como precioso. Então ele disse que ele é o Senhor Deus que criou o Espírito e para que eu fosse honrado. Então nós somos seres criados para sermos honrados diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor ele nos considera como preciosos. É por isso que o Senhor Deus, olhando para este mundo que está para ser amaldiçoado, viu que existe o tesouro. Quer dizer que ele está escondido ali no campo, mas ninguém sabe. Mas o Senhor Deus ele viu, o Senhor Deus ele encontrou. Então, o mundo todo é do Senhor Deus. Mas precisa comprar aquele campo novamente? Então, o diabo ele disse, se você me reverenciar, posso te dar todas as coisas. Então, mas quem é que o Senhor Deus já deu todas as coisas? Já passou. Se olharmos em Gênesis capítulo 2, então o Senhor Deus permitiu para que Adão ele guardasse e cuidasse de todo o jardim. Mas Adão ele pecou e entregou para o diabo, vendeu para ele. É por isso que o príncipe deste mundo é o diabo. Então, já que foi vendido pelo preço do pecado, o Senhor Deus, antes que pague o valor desse pecado, não tem como salvar os pecadores. Porque o Senhor Deus é o Deus da justiça. Porque o salário do pecado é a morte. Então, realmente, a carne morreu, o espírito morreu, eles precisavam ir para o inferno. Mas para que possa salvar esses espíritos perdidos, o que é necessário fazer? O Adão, ele fracassou, é por isso que o mundo todo teve o pecado banhado nos homens. Então, mas o Senhor Jesus, ele veio a este mundo e morreu por todas as pessoas. Um único homem para morrer por todos, para pregar e para pagar esse valor desse pecado. Então quer dizer que o Senhor ele ter comprado aquele campo com valor, com preço, o que ele quer dizer? Quer dizer que o Senhor Deus ele usou todas as coisas para comprar esse campo. O que significa todas as coisas do Senhor Deus? Não existe nada mais precioso do que o seu Filho unigênito. Quer dizer que o seu Filho unigênito foi entregue para morrer na cruz. Não existe nada mais precioso do que isso. Quer dizer que o Senhor Deus ele sacrificou todas as coisas que tem. Então o Senhor Deus ele vendeu todos os seus bens e comprou aquele campo. Então, para salvar os pecadores deste mundo, realmente o Senhor Deus ele precisa pagar esse valor deste mundo. É esta palavra que quer dizer sobre isto. É por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele diz que realmente nisso é manifestado o amor do Senhor Deus. O Senhor Deus ele enviou seu Filho unigênito para este mundo para nos salvar. Quer dizer que o seu Filho unigênito foi entregue para este mundo, morrer na cruz, para que nós todos, por ele, possamos ser vivificados, espíritos mortos, sermos vivificados. Então, como na palavra de João, o Senhor já disse que realmente o meu Pai, ele vivifica a quem quer. E é por isso que o Filho do Homem também ele vivifica a quem quer. Então, realmente o Senhor Deus realmente veio e morreu por todos aqueles que pecaram, que tenham pecado neste mundo e pagou esse valor gigantesco para nos salvar. É por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
sendo nós ainda pecadores. Podemos ver como o Senhor Deus ele ama a nós, porque ele permitiu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para manifestar o seu amor por nós. O Senhor Deus ele não amou somente por palavras, mas através de um valor enorme a ser pago. Se nós olharmos em 1 João capítulo 3, versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quem é que não ama por palavras e por língua? Realmente precisa ser por obra e em verdade. O Senhor Deus ele não amou somente por palavras. Como que o Senhor Deus amou? Como que ele amou? Quanto ele amou? Ele permitiu seu Filho unigênito para vir como homem neste mundo, para morrer na cruz, para manifestar o seu amor por nós. O Senhor Jesus, ele é o florescer do amor de Deus para conosco. Então, o Senhor Jesus, ele veio para morrer por nós. Quer dizer que assim o Senhor Deus, ele confirmou o seu amor para conosco. Ele vendeu todas as coisas que ele tinha e comprou aquele campo. É o mesmo que a palavra. Então, se olharmos em Romanos capítulo 8, realmente o Senhor ele não poupou o seu Filho, mas ele permitiu para que ele morresse por todos nós. Ele entregou seu Filho para a morte de cruz. Ele não poupou o seu Filho. Ele permitiu para que seu Filho morresse por todos nós, os pecadores. Ele entregou ele para a morte. Então, realmente, vamos pensar, você ir e entregar o seu filho para salvar aquela pessoa. Você entrega seu único filho para salvar uma pessoa. E essa pessoa não é uma pessoa tão boa, é uma pessoa malvada. Mas onde já se viu alguém no mundo fazer isso? Imaginem, alguém consegue fazer isso? Sacrificar o seu filho para salvar alguém mal? Pelo nosso conhecimento, isso é impossível. É por isso que o amor do Senhor Deus é diferente do amor do mundo. É o amor HP, é o amor completo, é o amor perfeito, é o amor único, é o amor incondicional, é o amor completo. É por isso que é um amor que é incompreensível com o nosso conhecimento. Então, o Senhor Deus, realmente para nos amar, Ele não poupou seu Filho, Ele entregou para que morresse por nós. Havia um rei antigamente chamado Jariusk. E realmente havia muito pecado no seu país. Tinha muitas pessoas que cometiam adultério em seu país. Estava cheio de corrupção sexual. É por isso que esse rei ele criou uma lei especial. Então, quem cometesse pecados de adultério ou pecados de prostituição, iria arrancar os 2 olhos. E ele ordenou, fez o decreto real. Mas o primeiro a ser flagrado em adultério era o seu primeiro filho. Seu único filho, o príncipe, cometeu o pecado. Foi o primeiro a cometer. Ele foi pego na lei. Então o que precisa ser feito? A lei, uma vez decidida, nem o rei não pode sair consertando essa lei. É por isso que o rei, ele deu o seu veredito. É o meu filho, é um homem para se tornar rei, mas ele vai ter que morrer. Através da lei, arranquem os 2 olhos, amarrem-o. Então os vários servos disseram, Senhor, esse príncipe ele vai se tornar o sucessor, ele vai virar o rei. Como assim vamos arrancar os olhos? O rei disse, não, arranquem os olhos. Ordenou para que amarrassem. O amarraram. E depois um soldado trouxe um espinho bem afiado e furou o olho dele e arrancou o olho dele. Ele falou, arranca o outro olho também. Aí quando queria arrancar o olho, o rei disse, espera. Então se arrancar os 2 olhos, ele vai se tornar um cego. Então um olho, arranque o meu. Então quem é que vai arrancar o olho do rei?
Todos os servos disseram: Senhor, não pode. Ele mesmo, rei, foi, tomou esse gancho e arrancou o próprio olho dele. Então arrancou 2 olhos, então cumpriu a lei, não é? Não tem como dizer que isso está errado. Fez conforme a lei. Então isso é um acontecimento real, eu não estou inventando essa história. Na época que o Jiang Zemin estava governando sobre o Taiwan, o genro dele, ele fez uma festa com corrupção, e quem praticasse corrupção tinha que morrer. E era o próprio genro dele, mas ele foi lá e fuzilou. Mandou a matar a tiros. Por quê? É lei. Esse rei Jariuska, por conta de seu filho, se ele tivesse arrancado seus 2 olhos, ia ser mais surpreendente ainda, não é? Então, o Senhor Deus realmente foi aquele que encarregou de todos os nossos pecados por nós. Ele permitiu seu Filho unigênito para nós. Como é um amor, uma verdade tão surpreendente, não é mesmo? Esse amor do Senhor Deus, nós não podemos expressar por completo. O amor surpreendente do Senhor Deus, que é inexplicável pelas palavras, realmente Ele morreu naquela cruz. Então, realmente, pelos nossos pensamentos, nossas palavras, é impossível expressar todo esse grande amor do Senhor. Ele permitiu seu Filho unigênito para morrer na cruz para nos salvar. É porque em Isaías capítulo 40, realmente o Senhor, Ele morreu através da sua morte. Realmente Ele nos salvou de todo aquele pecado. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele pagou um valor muito maior do que aquele. Quer dizer que realmente em abundância Ele pagou, realmente sobrando, em dobro. Quer dizer que realmente Ele pagou um valor muito maior do que o nosso próprio pecado. Então, olhamos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o Senhor Jesus, Ele foi entregue para propiciação de nossos pecados. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, Ele veio realmente para que fosse testificado o seu feito. Então, quer dizer que uma pessoa, realmente, ela pegou o dinheiro e está endividada e não consegue mais pagar e ela foi aprisionada, não é mesmo? Então, mas outra pessoa vem e paga aquele valor. Quer dizer que essa pessoa veio para expiar, veio para dar como propiciação. Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele veio e morreu por nós. É por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Então, é uma palavra que nós conhecemos muito bem. Então nós precisamos continuamente ler, decorar, não devemos esquecer por nenhum dia. Realmente nós temos recebido a salvação. Não é que nós, de repente, de uma forma, realmente, por coincidência, temos recebido a salvação. O Senhor, Ele pagou um valor enorme para nos salvar. Não foi assim, acho que eu recebi a salvação porque o Senhor Ele fez. Não, o Senhor Ele pagou todo o valor do meu pecado. O Senhor Ele vendeu tudo que Ele tinha para comprar este campo. E agora neste campo, agora essa propriedade passou para o novo dono. Então agora neste mundo, realmente este mundo foi vendido pelo preço, realmente para o diabo, mas o Senhor Ele comprou de volta. Então essa preciosidade. O precioso, ele não sabe que o dono mudou. Porque realmente é uma pessoa que estava no mundo do diabo, no domínio do diabo. Não sabemos que passamos para o domínio do Senhor Deus, não é mesmo? Então, a segunda parábola explica isso. Mateus capítulo 13, versículo 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O pecador, ele tem recebido a salvação e ter ido para os céus. Que existe um trabalho que o Senhor Deus fez. Então, o trabalho que o Senhor Deus fez realmente foi
pagar todo o pecado deste mundo através do seu Filho, dado como propiciação pelos nossos pecados, para a morte, para que o valor deste pecado do mundo fosse pago. Então o Senhor Jesus ele fez esse trabalho para realmente salvar todas as pessoas deste mundo. O Senhor Jesus cumpriu na cruz, ele lavou o pecado de todos os pecadores e os salvou. E a segunda parábola aqui em sequência, ele aparece como um homem negociante que busca boas pérolas. Então tem um homem aqui, mas este homem, o sonho dele é ter o quê? Boas pérolas. Quer dizer que desde antigamente pérolas eram coisas preciosas. Se olharmos em Provérbios, já aparece sobre as pérolas. Então realmente na Bíblia diz que no reino dos céus tem 12 portas de pérolas. Então realmente pérolas são preciosidades realmente incríveis desde antigamente. Então, mas este homem negociante busca por boas pérolas. Então ele procura pérolas de grande valor. Então, eu havia ido para Filipinas e eu encontrei um local que vendia pérolas. Pérolas haviam várias cores diferentes, tamanhos diferentes, de formatos diferentes uma da outra, outras que brilham. Então o que vendia naquela feira realmente eram pérolas que não eram caras. As caras realmente estão em outro lugar. Então realmente o negociante que busca por pérolas. Então, ele olha e fala, não é esse que eu quero. Mas de repente ele encontra uma pérola de grande valor. Uma pérola de grande valor. Ele falou, nossa, é isso que eu estava procurando. Então ele foi encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, o que significa essa segunda parábola? Então, o Senhor Deus, enquanto Ele faz o seu trabalho para nos salvar, existe um trabalho que o homem precisa fazer para receber a salvação. O que é esse trabalho? Então, o homem, ele vir para este mundo, enquanto está vivo neste mundo. O que ele veio buscar? Então, essa vida, coitada que nasceu na borda das margens do rio, o que você veio procurar? Então, dinheiro, amor, honra, todas essas coisas não quer. Então, o que é? Os homens vieram buscar alguma coisa. Os homens que foram criados com o Espírito, a imagem do Senhor Deus. O Senhor Deus não tem abandonados. Por quê? Para que eles possam ter a chance de voltarem para o Senhor Deus. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o Senhor Deus ele criou todo este mundo de forma maravilhosa, mas o Senhor Deus ele permitiu ao homem o coração de buscar a eternidade. O que é esse coração de buscar a eternidade? O homem ele não consegue nem viver 100 anos, mas por que o Senhor Deus ele permite o coração de buscar a eternidade? Então, realmente a nossa carne busca as coisas visíveis, as coisas reais, as coisas valorosas, as coisas carnais. Buscam essas coisas, mas o nosso espírito busca as coisas eternas. Então, eternidade, eternidade. Então, para a eternidade eu viverei junto do Senhor. Então, realmente, esse coração de querer ver para a eternidade. Então, realmente, antes de nós realmente recebemos a salvação, antes de nós termos a eternidade diante do Senhor Deus, não conseguimos viver satisfeitos. Então, havia um homem japonês chamado Uchimura Ganjo. Então, ele escreveu esse livro, um livro sobre as religiões, e ele entregou para mim. Aparecem diversos livros que ele escreveu. E havia sobre o livro sobre a salvação que eu li dele, é que ele buscava a paz no seu coração. Então, ele fez muitas coisas. Ele estudou filosofia, ele estudou sociologia, antropologia. Ele também já fez realmente diversos negócios para ajudar várias pessoas. Ele estudou teologia também. Ele viveu uma vida religiosa bem esforçada. Mas ele não obteve o verdadeiro descanso. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vocês podem ler realmente o livro do Uchimura Ganjo e lerem. Então, mas um dia, através da Bíblia, através da cruz do Senhor Jesus, ele compreendeu a graça de Deus.
Ele obteve esta paz. Ele obteve essa salvação. Há muito tempo atrás ele já morreu, mas se nós olharmos o livro dele, aparece de forma exata a salvação. Então, as pessoas deste mundo realmente buscam as coisas em coisas vãs deste mundo. Então, mas precisam buscar as coisas eternas diante do Senhor Deus, da graça do Senhor Deus. Então, realmente o Senhor Deus ele deseja que nós possamos compreender essa graça. Então, mas as pessoas do mundo buscam as coisas vãs, as coisas que irão para desaparecer neste mundo. Então, para sempre. É por isso que buscam as coisas vãs e depois vão se perder. Então, realmente, o que vai acontecer? Então, um monge, antigamente, ele foi para o meio da montanha e ele ficou preocupado em questões, realmente, da vivência dele, das satisfações carnais, mas ele foi para a montanha e ele criou uma filosofia de vida, que é budismo. Realmente não existe esperança, não existe crença no budismo. O que é o budismo? O rei Qinshi da China, realmente ele foi e disse, vamos buscar toda a riqueza, a proteção deste mundo. E ele começou a criar realmente um vasto império. Ele foi construir uma muralha gigante, uma grande muralha da China, mas depois ele foi e morreu, nem com os 40 anos de vida. Ele buscou diversas coisas, mas encontrou o que? Coisas vãs. As pessoas deste mundo realmente sempre buscam alguma coisa. Então, mas eles não recebem o que o Senhor Deus quer permitir. Eles buscam as coisas perecíveis deste mundo, as coisas que estão para sumir, as coisas vãs. É por isso que em Salmos 39, em Salmos, Davi ele já havia dito. As pessoas do mundo, eles buscam as coisas vãs, ajuntam tesouros, riquezas, mas realmente não sabem o que está a acontecer posteriormente com a vida deles. Realmente, Senhor, nós sabemos que a sua esperança está no Senhor. Todavia, ele se tornou um ótimo rei, incrível rei diante do Senhor Deus. Mas ele realmente pediu para que o Senhor Deus possa permitir para que ele soubesse as suas fraquezas, as suas dificuldades, porque ele sabia que a perdição estava próxima da sua vinda. Que os seus dias estavam contados, com palmos na mão do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente é como se fosse uma formiga na palma da minha mão, vai andando e depois ela cai. Realmente as coisas deste mundo são coisas vãs, coisas perecíveis, as coisas que depois logo tudo irão passar. Então eles realmente se enriquecem, se divertem nas coisas vãs deste mundo. Até a madrugada eles pensam, trabalhando esforçadamente, dizendo, eu vou ver forte. Então estudam, pesquisam, preparam, se esforçam, mas não sabem quem está para tomar. Como em Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus ele olhou para aquele jovem rico, insensato, e disse para ele, realmente, tenha juntado tanta coisa para a sua vida. Ele disse, e agora alma, realmente vamos comer e beber e vamos folgar, vamos descansar. Então ele disse, já juntamos todas as riquezas, agora podemos comer, beber e descansar e folgar. Então o Senhor disse, realmente insensato, louco, o que tem preparado, realmente para quem será? Se hoje mesmo vieres buscar a sua alma. Realmente o Espírito foi dado pelo Senhor Deus e vai ser buscado pelo Senhor Deus. Então pela carne, eles buscam tantas coisas, se ajuntam, mas para o Espírito eles não ajuntam. Para irem com o Senhor Deus eles não se ajuntam, não se preparam. É por isso que são loucos, por isso que são insensatos. Então realmente para a carne, para as coisas que irão desaparecer corruptíveis deste mundo, eles buscam, ajuntam, fazem muitas coisas. Mas para as coisas que o Senhor Deus ele está para permitir, a vida eterna. Então o Senhor Deus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele abriu o caminho para entrarmos nos céus. Então o Senhor Deus ele permitiu, pela morte do Senhor Jesus na cruz, a abertura do caminho para entrarmos nos céus. E isto é a verdade. Compreendendo essa verdade, nós temos a vida, nós temos o caminho, a verdade e a vida. Realmente quem não vier através de mim realmente não chega ao Pai. Então realmente nós não podemos chegar ao Pai se nós não formos para o Senhor Jesus. Porque as pessoas buscam as coisas vãs até a morte e vão indo. Realmente são o quê? Realmente muito insensatos. Então nós precisamos ser como bom
negociantes que buscam pérolas. Realmente é uma pessoa sábia que busca algo de real valor, de grande valor. Porque esta pessoa é uma pessoa que o Senhor Deus permite para que ele possa encontrar com a pérola, possa se encontrar com esse evangelho. Então, se nós olharmos Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 6 e 7, realmente o Senhor ele também já nos disse. Para não jogarem a pérola para os porcos. Os porcos não sabem quão precioso são as pérolas. Então eles pisam nessas pérolas. Eles pisam com os pés e voltam assim e vos despedacem. Então se olharmos em Mateus capítulo 7, as pérolas são olhadas pelos porcos e eles dizem, nossa, que precioso, e guardam? Não. Ele diz, não deiteis aos porcos as vossas pérolas. O que significa isso? Quer dizer que as pessoas deste mundo, como porcos, buscam as coisas vãs, coisas sujas, estão querendo comer as bolotas sujas deste mundo. Essa pessoa, ela mesmo que você jogue a verdade da vida para que ele possa receber a salvação, ele vai e faz o que? Ele pisa em cima, ele chuta. Então o Senhor disse, realmente aquele que pede recebe, que busca encontra, o que bate abre-se-lhe-á. Então o Senhor Deus, ele permite aqueles que buscam, encontram, aqueles que batem, o Senhor Deus, ele diz que vai abrir. Então existe algo que o Senhor Deus, ele deseja nos dar. Então a vida que o Senhor Deus deseja permitir, os homens que buscam por essa vida, o Senhor Deus, ele se encontra com essas pessoas. Como em Jó, capítulo 13, ele diz realmente, eu, depois que a minha carne apodrecer, ainda na minha carne verei a Deus. Então, algum dia, realmente, essa minha carne, ela vai morrer, e quando eu morrer, realmente eu posso sair desse espírito e ir para diante do Senhor Deus, para ir para o juízo do Senhor Deus, e eu estou preparado para isso. Então, tem o conhecimento deste mundo, tem a riqueza deste mundo, tem as honras deste mundo, mas para obter essas coisas, nós viemos ao mundo? Nós fomos criados pelo Senhor Deus conforme a sua imagem para obtermos as coisas deste mundo? Então o Senhor Deus ele permite o coração de buscar a eternidade, mas por que não buscam a eternidade? Então, realmente o pó, que a carne realmente volte para o pó da terra. Então, realmente o homem, até que ele volte para o pó da terra, ele precisa lembrar. Lembrar de quem? Do seu Criador, lembrar que a morte está por vir, lembrar que depois dessa morte, realmente ele precisa pensar o que está por vir. Então é por isso, realmente essa pérola valorosa, realmente nós precisamos encontrar essa pérola de grande valor. Como o Uchimura Ganjo. Tá, a verdadeira paz no coração. A vida eterna. Quando nós buscamos o que anseiamos para a eternidade, o Senhor Deus, ele disse que realmente nós podemos encontrar. Aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor Deus, eles podem encontrar. Aqueles que buscam com todo o vosso coração, podem se encontrar com o Senhor Deus. O Senhor Deus, ele deixa para que seja encontrado. Ele se encontra com aqueles que buscam com o coração. Realmente nós precisamos procurar até encontrar. Nós precisamos buscar. Como um negociante de pérolas, ele busca, ele vê e fala, não é essa pérola, não é aquela, e vai buscando. É por isso que para essas pessoas que buscam, o Senhor Deus, ele se manifesta. Então, mesmo que tenha uma pérola de grande valor, realmente para aqueles que não buscam, ele vai parecer como se fosse uma biloca. Então, na África, onde um missionário ele viu, onde as crianças da África brincando com bilocas, e ele olhando para aquelas bilocas e viu que era uma pérola. As crianças não sabem que é precioso. Você fala, me dá isso aí que eu vou te dar o gostoso. Então as crianças falam, pode pegar. E deram. E assim podem perder. Mesmo tendo, se você não sabe o valor, você perde. Você perde para quem sabe. Então, essa pérola é realmente de grande valor.
Vocês já encontraram? Vamos trocar a palavra de Provérbios, capítulo 3. Palavra de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Vamos ler versículo 15. Provérbios, capítulo 3, versículo 15. Mais precioso é do que os rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Então, está dizendo que a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Aqui em Provérbios aparece continuamente sobre a sabedoria, mas sabe o que significa essa sabedoria? A sabedoria de encontrar a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. Então, em 1 Coríntios nós podemos ver o Senhor Jesus, o Cristo, realmente ele é o dom de Deus, ele realmente é o poder do Senhor Deus se manifestando a nós. Como se não podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, realmente o Senhor Jesus, ele é a sabedoria, é a redenção, ele é a santidade. É a sabedoria, justiça, santificação e redenção diante do Senhor Deus. Cristo, ele é o poder do Senhor Deus. Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa redenção. Ele se tornou a nossa justiça, a nossa santidade. Então, realmente, nós podemos nos encontrar com o Senhor Jesus. Quer dizer que a sabedoria é melhor do que os rubis. É incomparável com as coisas que temos. É incomparável com as coisas deste mundo. Onde já se viu algo que pode se comparar com a vida eterna neste mundo? Nós precisamos buscar a eternidade. O que nós estamos buscando neste mundo de valoroso? Então, as pessoas que ganham muito dinheiro, eles morrem rápido. Agora as pessoas, eles já juntam diversas riquezas, juntam bilhões e bilhões, ou ganham milhões na loteria, e morrem de parada cardíaca. De repente, se uma pessoa ganha muito dinheiro, ela morre. Então, isso é muito bom? Isso é algo bom? Então, tem coisas que eu lembro hoje em dia. Então, você ser rico, o Senhor Deus ele enriquece, mas o Senhor Deus também empobrece. Então, realmente, quando nós estamos enriquecidos, nós precisamos acordar. Quando nós estamos ricos, nós não podemos pensar que nós fomos enriquecidos porque nós fizemos bem. Nós precisamos saber que realmente tem um trabalho para ser feito. O Senhor Deus, ele toma também essa riqueza. A pobreza também, o Senhor Deus, ele vê se você depende do Senhor Deus. O Senhor Deus realmente para o povo de Israel permitiu as comidas no deserto, também tomou, permitiu água, também fez com que eles passassem sede. O Senhor Deus testou o povo. Da mesma maneira, eles se agradarem por ter recebido a bênção do Senhor Deus é bom. Mas também, realmente, você depender do Senhor Deus no meio da pobreza, também você depender e obedecer diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele veio de forma mais preciosa ainda. Realmente, o que você veio obter neste mundo? Tem pessoas mais pobres do que o Senhor Jesus neste mundo? Então, Deus, o Criador, ele nasceu no corpo de uma virgem. Ele nasceu numa manjedoura. Durante 30 anos ele viveu como filho de um carpinteiro pobre. Durante 3 anos e meio ele ficou andando, perambulando por aí sem lugar para dormir e morreu na cruz. Então, o Senhor Jesus, a única coisa que ele possuía era a própria cruz. Até o apóstolo Paulo, incrível como foi, realmente ele sofreu, ele foi torturado, ele foi despido, ele realmente foi preso, ele foi apedrejado, foi jogado para morrer e voltou. Pregou o evangelho, ele como um prisioneiro foi para pregar em Roma. Durante 2 anos pregou e depois morreu. E como foi Pedro também? Todos os apóstolos do Senhor, eles morreram pelo evangelho. Então, mas aqueles que acreditam no Senhor Jesus, por que eles têm tanta cobiça? Você recebe um pouco, já ficam felizes falando, nossa, e já ficam na própria autossatisfação. Então, mesmo sendo pobre, precisa depender do Senhor, precisa se satisfazer com o Senhor. E rico também precisa satisfazer diante do Senhor Deus, precisa agradecer e precisa utilizar pelo Evangelho. O Senhor Deus, ele está nos observando. Então, em Provérbios, capítulo 3, versículo 18.
Vamos ler todos juntos? É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. A sabedoria é mais preciosa do que os rubis. É o Senhor Jesus. É Cristo Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou por nós. Quer dizer que esta verdade da ressurreição, quem obtém esta verdade é a árvore de vida para os que dela tomam. São bem-aventurados todos os que a retêm. Quer dizer que é o Senhor Jesus. Como em Colossenses capítulo 1, realmente esse evangelho que nós temos ouvido e quando compreendemos naquele mesmo dia sobre essa salvação, esse evangelho no Senhor. O Senhor Jesus, ele ter morrido por nós, ele ter cumprido esse evangelho da graça para nós e nós quando compreendemos, no dia que nós compreendemos essa graça, esse dia é um dia onde nós nos encontramos com a pérola de grande valor, não é mesmo? Em 1962 eu também recebi a salvação e eu me assustei quando encontrei com essa salvação. Só durante 10 anos sem encontrar essa verdade, eu fiquei vivendo a minha vida religiosa. E eu percebi que eu não havia nascido de novo. E eu pensei, eu não consegui nascer de novo. E eu não podia nem contar para ninguém. Mas depois o Senhor Deus realmente ele permitiu para buscar. Porque eu tive o coração de buscar verdadeiramente. Então realmente o Senhor Deus ele permitiu para que eu pudesse receber a salvação. E realmente todos os meus problemas foram resolvidos. Quer dizer que realmente eu me tornei a pessoa mais feliz deste mundo. Realmente agora eu tive a esperança exata de entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele esteve junto comigo agora. Ele está comigo. Realmente, qual é a maior bênção, a maior graça do que essa neste mundo? Realmente eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Então, no dia que eu compreendi, que eu encontrei esta verdade. Então, quando der dia 30 do 10... deste ano eu vou ter 60 anos de salvo. E eu estou muito feliz. Realmente, se o Senhor ele me chamar agora, eu posso ir com grande ousadia. Realmente, eu viver neste mundo, realmente não tem nada que eu tenha feito muito bem, mas eu não me arrependo de ter vivido neste mundo. Então, realmente, esta verdade para a vida eterna. Eu recebi essa pérola de grande valor. Como em João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, realmente nós conhecemos o Senhor Jesus que veio a este mundo para morrer na cruz. Quando eu conheço esta verdade, esse trabalho, eu tenho a vida eterna. Realmente eu tenho encontrado a pérola de grande valor. É certeiro agora, não é? Então, é isso que o Senhor Deus ele está nos dizendo. Vamos procurar Mateus capítulo 13 novamente. E no versículo 45, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então ele encontrou essa pérola de grande valor. Então ele vendeu tudo que ele tinha e comprou. Então o que ele quer dizer? Quer dizer que a vida eterna é comprada com valor? Claro que não, não é isso que ele quer dizer aqui. Então nós temos recebido o perdão dos pecados, temos recebido a salvação, temos recebido a vida eterna. Quer dizer que a graça do Senhor Deus permitiu para nós e nós compreendemos verdadeiramente. Nós recebemos de graça. Nós recebemos de graça. Como em Efésios capítulo 1, realmente nós precisamos louvar essa graça que o Senhor Deus tem permitido. Como em Efésios capítulo 2, versículo 8, também o Senhor já havia nos dito. Então, por esta graça que vós tendes recebido do Senhor, realmente por esta graça têm sido salvos. Então, realmente fostes salvos. Quer dizer que nós recebemos a salvação, obtivemos a vida eterna, nós nascemos de novo. Tudo isso é pela graça do Senhor Deus. Quer dizer que isso é graça de Deus. Então o Senhor Deus ele permitiu toda essa graça para nós e realmente ele permitiu essa graça. Então nós recebemos com grande agradecimento e falamos muito obrigado, Senhor, e ter comprado realmente essa pérola. O que isso quer dizer? Quer dizer que realmente essa pessoa não quer comprar a vida eterna do Senhor Deus através do dinheiro dele, mas ele está dizendo que essa graça que ele compreendeu diante do Senhor Deus, essa pessoa que recebeu de graça essa graça do Senhor Deus,
Ele entregou toda a vida dele para o Senhor Deus. Então, uma pessoa que obteve a vida eterna. Realmente é para entregarmos a nossa vida para o Senhor. Realmente o Senhor ele diz realmente como nós temos sido servidos, nós precisamos servir aos outros. E quem é que nos serviu primeiro? Foi o Senhor Deus que nos serviu. Então realmente o Senhor Deus, já que nos serviu, nós que recebemos a salvação agora com agradecimento, precisamos servir ao Senhor Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação pela graça do Senhor Deus agora entrega a sua vida para o Senhor. Como em Salmo 116, realmente com essa graça que eu tenho recebido do Senhor, como irei retribuir? Realmente mesmo que eu pague 100 vezes com todos os meus bens, não tenho como pagar. Realmente essa graça que o Senhor tem permitido para mim, eu não posso pagar por tudo. Mas realmente mesmo meu corpo fraco, minhas forças fracas, eu serei o servo do Senhor. Realmente o Senhor que permitiu essa graça de nos amar. Realmente nós, pelo Senhor, na verdade essa carne, mesmo que morra 100 vezes, não temos como pagar, retribuir essa graça do Senhor Deus. Mesmo que não consigamos pagar, nós precisamos tentar recompensar, não é retribuir essa graça. Realmente, mas se você não tem nenhum coração de viver pelo Senhor, você não quer nem sacrificar um pouco pelo Senhor, então, e será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? Se olhamos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu por mim. E agora, para que nenhuma pessoa possa viver para si mesmo, o Senhor, ele morreu e ressuscitou por nós. Então o Senhor Jesus, ele morreu por conta de nós. E agora, nós que estamos vivos, os salvos, para que não vivamos mais por nós mesmos. Não, uma pessoa viver por si, morrer por si, isso é algo que está errado, quer dizer que isso é uma maldição. Então, para que ele não viva mais para si, realmente viver por aquele Senhor que viveu e morreu e ressuscitou por ele. Então, por esse Senhor que me deu a vida, então por esse Senhor, eu vivo e morro. Como em Romanos capítulo 14, versículo 7 e 8, realmente não tem ninguém que vive por si, nem morre por si. Então, se nós vamos viver, é para o Senhor. Se vamos morrer, é para o Senhor. É por isso que viver ou morrer, nós somos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, realmente já disse, nós já não somos nossos, nós fomos comprados com preço. Meu corpo, meu espírito foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Então é por isso que agora, com o nosso corpo, nós precisamos dar glória diante do Senhor Deus. Viver ou morrer. Então, viver ou morrer. Se é para morrer para a glória do Senhor, eu morro. Se for para viver para a glória do Senhor, eu vivo. Então, Pedro, ele viveu para pregar, para dar glória ao Senhor Deus. Então, como o Senhor ele já disse, realmente ele foi crucificado também e morreu de cabeça para baixo na cruz, para dar glória ao Senhor Deus. O que vocês pensam sobre isso? Então, qual tipo de sacrifício vocês estão preparados a fazerem pelo Senhor? Se nós olharmos o sacrifício que o Senhor Jesus ele fez por nós, o restante das nossas vidas, mesmo que nós entreguemos para o Senhor Jesus, é algo lógico. Nós precisamos entregar todas as coisas para que o Senhor seja servido. Então, viver é para o Senhor, morrer é para o Senhor. Viver ou morrer, eu sou do Senhor. Não é mesmo? Então, o apóstolo Paulo ele tinha uma esperança, um desejo diante do Senhor. Viver ou morrer é para que Cristo seja exaltado. Então, eu não busco a minha felicidade, eu não busco a alegria. Viver ou morrer, que Cristo em meu corpo seja exaltado. É por isso que em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo também já disse, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Quer dizer que o conhecimento do Senhor é a coisa mais realmente desejável. Em todas as coisas, realmente as minhas coisas são o quê? Escória. São como se fosse lixo, como se fossem fezes que podem se perder. Eu somente me satisfaço pelo Senhor. Então, Senhor Jesus, meu Senhor, está agora dentro do meu coração.
Eu me satisfaço somente por único Senhor Jesus. Então, no que vocês querem satisfazer se não for o Senhor Jesus? Então, o cristão, quando tem um pouquinho de dificuldade, pobreza, ele já começa a falar, ai de mim, eu estou morrendo, ai de mim. Que vida cansativa. Por que vocês falam isso? O Senhor está conosco. Na paz, na aflição, no sofrimento, na pobreza. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor, Ele está comigo. Nós nos satisfazemos com essa fé que nós temos no Senhor. Agradecemos no que o Senhor tem dado para nós. É isso que o Senhor Deus, Ele deseja. É por isso que realmente vamos ler a última parábola. Mateus capítulo 3, versículo 47. Vamos ler. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, e puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Todas essas três parábolas, elas se ligam. A terceira parábola, ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante com uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Pedro, Tiago, João, André, todos eles eram pescadores no mar da Galileia. O Senhor Jesus disse, segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles abandonaram toda a rede, todas as coisas que ele tinha, e seguiram o Senhor Jesus durante 3 anos e meio. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu para ele e disse, vamos começar novamente. Então Pedro e muitos discípulos, já que não tinham o que fazer, eles voltaram a pegar as redes que eles deixaram. Eles disseram, eu vou voltar a pescar. O outro disse, eu também vou voltar a pescar. E eles pescaram durante a noite inteira e não conseguiram pegar nenhum peixe. E o Senhor se manifestou de madrugada para eles. Apareceu no mar da Galileia. E disse para eles, tem peixe? Eles falaram, não tem peixe. Então o Senhor disse, jogue ao lado direito do barco. E eles pegaram realmente muitos barcos, que encheram todos os barcos. Então João, que estava logo ao lado, disse, realmente, ele é Jesus. Então, Pedro foi o homem que saiu do barco. E quando ele viu, era o Senhor Jesus, que havia realmente já feito uma fogueira. E deixou os peixes assando e deixou pão para eles. E disse, Pedro, vem e come. Imaginem só essa forma. O Senhor Jesus que havia morrido. O Senhor Jesus que completou a nossa salvação. O Senhor Jesus que nos deu a vida. O Senhor que agora se manifestou novamente para os discípulos. Esse Senhor realmente está dando a comida. Eles estão comendo a comida preparada pelo Senhor Jesus. Tem pão e peixes preparados ali em cima da mesa. Eles viram o Senhor Jesus que havia ressuscitado, conforme a palavra do Senhor Jesus. Eles pegaram 253 peixes e realmente eles falaram, nossa. E se assustaram. E eles puderam comer daquele prato que foi preparado pelo Senhor Jesus. Então, realmente, o Senhor disse que os faria pescadores de homens. É por isso que, a partir daquele momento, os chamou para serem pescadores de homens. Eles jogarem os peixes do lado direito significa o quê? Quer dizer que agora, o Evangelho do Senhor Deus, quando é lançado conforme a palavra de Deus, muitos espíritos podem ser salvos. É isso que o Senhor quer dizer nessa parábola. Então, mas dentro dessa parábola do Senhor Jesus, realmente ele pegou todas as qualidades de peixe e aqueles que são bons, ele realmente guardava nos cestos e os que eram ruins eram lançados no mar.
Então os pescadores... Uma vez eu já encontrei com um irmão que é pescador e eu perguntei para ele. Eu falei, irmão, você tem coisas que você escolhe, tem coisas que você devolve ao mar? Ele falou, tem coisas que eu jogo fora, sim. São coisas que não dá para comer. Então tem peixes que não dá para comer. Então hoje em dia comem muito bem alguns tipos de peixes. Então, mas tinham peixes com a cabeça bem grande que as pessoas não comiam. Eram muito feios, então as pessoas jogavam fora. E também tem peixes que não dá para comer. Então peixes bons guardam nos cestos e os ruins eles jogam fora. Então o que significa essa palavra? Então agora foi pego na rede, mas ele não levou todos. Realmente assentando na praia, as coisas que são boas eram pegas, as coisas ruins eram jogadas fora. Assim como é no fim dos tempos, onde os anjos virão e separarão os justos dos pecadores. Então no início, realmente dentre os pecadores, dentre os iníquos, realmente são separadas as pessoas. Então ele realmente foi separado, ele veio para diante do Senhor. Então realmente não vai levar todos que foram pegos na rede. Realmente vai separá-los novamente. Então peixes bons, peixes ruins. Então realmente vai separar dentre justos e malignos. E dentre aqueles que se dizem crentes, ele vai separá-los novamente. Aqueles que fingem que receberam a salvação e vão para o céu. Não existe isso. Vai separar exatamente quem recebeu a salvação. Você precisa ser manifesta exatamente que você recebeu a salvação. Quem recebeu a salvação precisa ter a evidência de um cristão que nasceu de novo. Então tem um livro que eu escrevi sobre o cristão que nasceu de novo. Então vocês precisam ler novamente. Precisam verificar, precisam provar, precisam examinar. Será que eu nasci de novo verdadeiramente? Se eu nasci de novo, como é que eu nasci de novo? Então depois que eu nasci de novo, como está a minha vida após nascer de novo? Então será que eu sou um cristão verdadeiro que nasci de novo? Será que eu sou uma pérola verdadeira, realmente boa, que foi encantada pelo Senhor e agora estou entregando toda a minha vida para o Senhor? Então realmente agora o Senhor ele disse, come deste pão que é o meu corpo. O que o Senhor Jesus disse? Perguntou para eles se eles tinham algo para comer. Eles trouxeram um peixe para o Senhor e o Senhor comeu. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está com fome, é por isso que ele comeu aquele peixe que foi pego por eles? Então realmente o pão é a vida que o Senhor Jesus ele permitiu para nós, o seu sacrifício da cruz. O peixe é o que nós precisamos entregar para o Senhor, o peixe assado. Então você vai dar pedra para aquele que te pede pão? Você vai te dar uma serpente para aquele que te pede peixe? Então serpente é filho da desobediência. Então o Senhor chamou raça de víbora para os judeus. Então o Senhor que nos deu o pão da vida, realmente Ele nos pediu algo para comer. Então nós como um peixe. Então o peixe quando tirado da água, ele morre. Antes nós vivíamos seguindo as coisas deste mundo, realmente de forma livre, mas quer dizer que nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos diante do Senhor. Então quer dizer que nós todos, realmente como um peixe diante do Senhor, precisa ser entregue, como ser um peixe assado, dizendo, Senhor, coma, prove. Então o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por nós, se tornou o pão da vida. E nós todos agora precisamos entregar a nossa obediência diante do Senhor. A minha vida, a minha carne, o meu espírito, eu preciso ser sujeito diante do Senhor em toda a minha vivência. Eu preciso entregar para o Senhor. Porque o Senhor, ele recebe a nossa obediência e se alimenta disso. Então realmente eu tenho o exemplo, receba essa alimentação do Senhor. Como em Apocalipse capítulo 20. Então eu como, me alimento do Senhor. E eu como do Espírito que o Senhor me fornece. Quer dizer que o Senhor, ele se alimenta da minha obediência. Ele se satisfaz da minha obediência. É assim que nós podemos ter uma verdadeira comunhão com o Senhor Jesus. Então eu, na frente do altar do Senhor, todas as coisas após ser sacrificado diante do Senhor, eu estarei em comunhão perfeita com o Senhor. Então a verdadeira comunhão é quando a verdade e a verdade se encontram. Quando um amigo se encontra com outro amigo. E diz, realmente, eu sou verdadeiro para com um amigo. Mas se seu amigo não for verdadeiro para contigo, será que tem uma comunhão verdadeira? O Senhor Jesus, ele morreu por mim.
mas eu não tenho coração de viver pelo Senhor. Será que eu posso ter a comunhão? Então havia um rico chamado Ginger Dolph da Alemanha. Ele realmente disse que nasceu de novo, mas eu não sabia como viver diante do Senhor. Então, mas ele vendo o Senhor Jesus que havia sido crucificado na cruz, antes morto, ele viu aquela arte, aquela pintura no museu. E o Ginger Dolph, ele não conseguiu fazer nada perante aquela ilustração. E diante daquela arte, daquele quadro, ele se ajoelhou. O que estava escrito ali embaixo? Eu fiz tudo isso por ti, mas o que tu tens feito por mim? What are you doing for me? O que você está fazendo por mim? Então o Senhor Jesus, lá na cruz, ele morreu por mim, derramou seu sangue precioso e me salvou. Mas o que eu estou fazendo pelo Senhor? Não estou fazendo nada. Ele se ajoelhou ali e ele chorou, realmente sem parar diante do Senhor. É por isso que Ginger Dolph, após levantar-se dali, então, o restante das nossas vidas, nós precisamos desejar viver diante do Senhor Deus, fazer essa promessa como Ele. Então, já que ele era muito rico, ele pegou todos os bens que ele tinha e entregou para o Evangelho. E quando John Wesley da Inglaterra estava pregando o Evangelho, eles se encontraram. E o rico Ginger Dolph, ele fez um grande trabalho para a evangelização. Então, nós também agora, abaixo da cruz, nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos realmente nos vermos abaixo da cruz do Senhor. Então, realmente, eu derramei meu sangue por ti, mas o que tu fazes por mim? O que você está fazendo por mim? O que você está fazendo por mim agora? Assim como aquele cântico, morri, morri por ti na cruz, que fazes tu por mim? Pensem só, o que eu estou fazendo diante do Senhor Deus agora? Então, realmente, nós não podemos considerar o Senhor Jesus como coisa pequena. Realmente, nós precisamos pensar diante do Senhor. O que é um peixe bom? O que é um peixe ruim? O Senhor, para nos salvar, Ele pagou um alto preço. E através daquela verdade, aqueles homens que encontraram essa verdade agora, quando entregam-se para o Senhor, então Ele pode ser discernido como um bom peixe. Então diz que recebeu a salvação, mas não tem o coração de amar o Senhor, não tem o coração de viver pelo Senhor, não tem o coração de fazer nenhum tipo de sacrifício pelo Senhor, vive de forma individualista. Então qual é a evidência de que tens recebido a salvação? Então o Senhor, será que vai discerni-lo dizendo que é um bom peixe? Então o Senhor Jesus, que ressuscitou, está perguntando, tem o que para comer? E eles trouxeram um peixe assado diante do Senhor. Mas o que nós iremos entregar para o Senhor? Nós vamos entregar uma serpente? Nós vamos entregar um filho da desobediência, mostrar o formato da desobediência diante do Senhor Deus? Será que o Senhor ele vai receber uma coisa dessas? Então, nós precisamos pensar na nossa vida diante do Senhor Deus. Nós não podemos nos satisfazer somente com essas coisas. Dentre todos os justos, o Senhor ele vai diferenciar os iníquos também. Quer dizer que dentre os justos, os ditos justos, o Senhor Deus vai separá-los novamente. Desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor ele sempre discerniu as coisas. Ele fez a separação das coisas. Quer dizer que a luz das trevas, no Jardim do Éden também. Quando Adão pecou, o Senhor realmente fez separação da vida e da morte. Dentre Adão também, realmente, filhos de Adão, Caim e Abel, eles também foram separados. Ismael e Isaac também, filhos de Abraão. Abraão e filhos dele, Isaac, Ismael, Jacó e Esaú, continuamente foram separados. Em Mateus capítulo 13 também, capítulo 3 nós podemos ver também. Realmente como o trigo e o joio e a palha é separada.
Realmente o peixe bom e o peixe ruim é separado. Quer dizer que realmente os filhos do Senhor Deus e aqueles que vão para o inferno vão ser discernidos. Então, Mateus capítulo 25. Se nós olharmos, aparece aqueles que estão à direita, realmente dirão aqueles que realmente irão herdar o reino do Senhor Deus, aqueles bem-aventurados. Em Mateus capítulo 25, versículo 42, o que o Senhor Jesus ele disse? Aqueles que estão à esquerda, os malditos, realmente apartai-vos de mim. Realmente irão entrar no inferno, realmente preparado para o diabo e seus anjos. Como em Mateus capítulo 16, o Senhor já disse que os justos entrarão para o reino dos céus e os iníquos irão entrar para o fogo do inferno. Então vocês já conseguiram pensar como é que estão sendo discernidos todo o espírito de vocês? Realmente vocês somente estão testemunhando pela boca, dizendo, eu recebi a salvação, mas será que vocês estão vivendo uma vivência adequada como um cristão verdadeiro? Então é a mesma coisa que o Senhor, quando chegar o momento de separar os justos dos pecadores, realmente será que o Senhor ele vai fazer qual separação? Será que eu realmente nasci de novo? Será que eu recebi a salvação? Eu não estou dizendo que nós vamos para o céu por conta das obras que nós fizemos, mas tem o formato de uma pessoa que realmente nasceu de novo. Realmente uma pessoa que encontrou com uma pérola de grande valor. Ele vendeu todas essas coisas. Restante da nossa vida também agora, eu preciso entregar toda a minha vida para o Senhor. Então nós precisamos saber que existe um problema grandioso para pensarmos agora. Então o tempo que o Senhor Deus nos permitiu é pouco. Realmente ainda falta muito pouco para nos encontrarmos com o Senhor. Agora nós precisamos olhar para nossas vidas, nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Agora, para as pessoas que não ouviram o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho. Isso é algo lógico que os cristãos que nasceram de novo precisam fazer. Eu não tenho nenhum interesse se ele vai para o céu ou para o inferno. Se você sabe que sua salvação é preciosa, você considera o espírito dos outros também como precioso. Isso é algo lógico a acontecer. Então, realmente, após receber a salvação, nós precisamos orar. E eu penso que todos vocês pensem profundamente quais tipos de pessoas nós precisamos nos tornar diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós todos estávamos antes longe do Senhor Deus, no meio do pecado, Senhor. Nós vivíamos seguindo as cobiças da nossa carne, fazendo as vontades deste mundo, Senhor. Mas que o restante da nossa vida, nós possamos viver diante do Senhor Deus, somente para o Senhor. Senhor, realmente o seu Filho unigênito, Cristo, morreu por nós. Ele recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do seu sangue precioso que foi derramado na cruz, o Senhor nos comprou, realmente sem nenhum valor a ser pago por nós. Senhor, nós sabemos que toda a nossa carne e espírito é do Senhor. Que o restante das nossas vidas nós não vivamos mais para nosso desejo, para nossa vontade, mas para a glória e vontade do Senhor. Que o Senhor possa conduzir toda a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Senhor, que nenhuma pessoa dentre nós realmente se perca, mas sim dentro dessa graça do Senhor, dentro desse rebanho, dentro desse planejamento santo do Senhor. Que o Senhor permita para que nenhum de nós realmente decaia, Senhor. Que permita a sua graça. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.